Motivo de muita alegria estar com os irmãos mais uma vez e perceber que a cada domingo a igreja ela tem crescido, né? O Senhor tem trazido os seus eleitos para congregar com o seu povo. Peço que você abra sua Bíblia no livro ainda do profeta Ezequiel, o livro que nós acabamos de ler na leitura continuada, sendo que dessa feita o capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 14. Ezequiel capítulo 37, diz assim a voz do nosso Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar no espírito em vós e vivereis. Porém tendões entre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a eles pele sobre, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos todos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à sua presença, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te damos graça pelo teu santo dia, onde o Senhor chama a tua igreja para congregar e cultuar ao teu santo nome. Após o Senhor ter nos convocado por meio da tua lei, após termos cantado salmos e hinos ao Senhor, após o Senhor ter confrontado a nossa idolatria, o nosso pecado, a nossa inconstância na obediência aos teus mandamentos, o Senhor também rapidamente nos conduziu a Cristo, dizendo que bem-aventurado é aquele, ó Pai, cuja iniquidade é perdoada pelo próprio Senhor. E agora, ó Deus, nesse momento em que o Senhor fala com a tua igreja por meio da exposição da tua palavra, nos conduz a Cristo mais uma vez, a fim de contemplarmos a sua obra e assim sermos edificados, alimentados e salvos para a glória e honra do teu santo nome. Tudo isso nós te rogamos, suplicamos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Em 1847, a providência do Senhor
alcançou e chegou na Alemanha, e o que aconteceu ali repercutiu e traz benefícios tanto para justos e injustos, para crentes e descrentes. O médico alemão chamado Friedrich Maass descreveu em um dos seus artigos que foi publicado na Universidade de Göttingen a primeira ressuscitação com compressão externa torácica, aquilo que posteriormente veio a ser conhecido como massagem cardíaca. Friedrich Maass, então, ele descreve e defende em seu artigo que, ainda que o homem viesse a passar da morte para a vida, por meio desta massagem, por meio desta técnica, ele conseguiria trazer o homem da morte para a vida, da morte para a vida. No entanto, ainda que a providência comum, ainda que a bondade comum do Senhor venha a estender a sua criação, possibilitando naquela época e até os dias de hoje, com novas tecnologias e novas técnicas, fazer com que o homem saia da morte para a vida, ainda assim, para o homem carnal, para aquele que despreza a Cristo e aos seus mandamentos e rejeita tudo aquilo que vem por meio da sua palavra, ele pode ser trazido da morte 1000 vezes, mas ele continuará morto 1000 vezes. Ele pode até receber em seu próprio corpo, temporariamente e externamente, os benefícios e a bondade de Deus, mas ainda assim a sua alma permanecerá morta, porque ele rejeita a Cristo. Interessante nós entendermos isso, meus irmãos, quando observamos um desenvolver de uma profecia como essa aqui nos narrada em Ezequiel, capítulo 37, porque notamos que inicialmente esses ossos que aqui nos é descrito, eles tinham tendões, foram dados a eles carne e até mesmo pele, mas enfaticamente, de forma muito clara e incisiva, o texto nos diz que não havia neles o Espírito, não havia neles vida. Eles aparentavam estar vivos externamente, como o texto nos descreve, mas até o Espírito que o Senhor iria enviar a eles, eles estavam mortos, porque assim é o homem natural. Ele aparenta estar vivo e é por isso que ele vive e faz o que faz em sua vida. É por isso que Asaf, em sua perplexidade e complexidade, ao olhar para a vida desses homens, no Salmo 73, ele vai dizer: para estes homens não há preocupações e os seus corpos são sadios e nédios. Não compartilham das canseiras dos mortais, daí a soberba que os cinge como colar e a violência que os cobre como manto. Mas apesar de eles viverem como viverem, a palavra do Senhor nos mostra de forma muito clara que uma verdade ela é ecoada. Apesar de tamanha força e vigor desses homens, eles estão mortos em seus delitos e pecados. E é com base nesta verdade, meus irmãos, que o Senhor se encontrou com o profeta Ezequiel para instruir o seu coração, mas não apenas o seu coração e o coração da igreja do Senhor da antiga aliança. E nesta manhã, por meio desse texto, ele vem ao nosso encontro para nos mostrar e instruir a respeito dessa gloriosa verdade. A verdade de que somente através dos meios ordenados pelo próprio Deus é que o homem ele pode mudar a condição natural que ele já nasce, a condição natural que o homem ele se encontra. Essas são verdades que naturalmente emanam desse texto quando nós nos aproximamos dele. Primeiro, a condição natural do homem e o meio pelo qual Deus ele usa para mudar essa condição natural do homem. A condição natural do homem. Veja se não é isso que o texto nos diz logo nos primeiros versos. Veio sobre mim a mão do Senhor que me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Lembre-se, meus irmãos, que o contexto do texto em questão, o contexto do texto em particular, vindo assim, do maior para o menor, era justamente o exílio babilônico que o povo do Senhor, que os judeus, eles se encontravam depois de sucessivas tentativas das invasões governadas e lideradas pelo rei Nabucodonosor. O primeiro cerco em Jerusalém aconteceu 605 a.C., quando o profeta Daniel
ele foi levado juntamente com outros judeus e outros irmãos para o Império Babilônico. A segunda invasão, o segundo cerco, por assim dizer, aconteceu dessa feita, 8 anos depois, quando agora o profeta Ezequiel, o profeta que nós estamos expondo, foi levado para a Babilônia. E o último cerco aconteceu 11 anos depois, quando agora, por fim, o profeta Jeremias é levado para a Babilônia, e Jerusalém e o templo que lá havia foi destruído. No entanto, agora quando nós entramos no texto em questão, encontramos Ezequiel, lembre-se, estamos expondo o segundo período, o segundo cerco, a segunda invasão do rei Nabucodonosor sobre o povo do Senhor. E encontramos Ezequiel profetizando aqui na Babilônica, enquanto que Jeremias, que só é levado na terceira invasão, se encontrava ainda em Jerusalém, pregando, exortando e consolando o povo do Senhor. Jeremias, por sua vez, ele advertia ao povo de que eles ficariam cativos por um longo tempo, confirmando aquilo que ele havia dito no capítulo 29 de sua carta, no capítulo 29 do seu livro, onde ele encoraja aqueles judeus. E aí, se os irmãos já tiverem lido o livro do profeta Jeremias, talvez os irmãos lembrem dessas palavras, onde ele vai encorajar aqueles irmãos a permanecerem na Babilônia e construírem e edificarem casas e famílias. Mas aí, essa exortação que o profeta Jeremias faz ao povo do Senhor, à igreja da Antiga Aliança, talvez você pode imaginar que isso não veio a consolar e a animá-los de que eles passariam um longo tempo na Babilônia. Talvez você pode imaginar e pensar que uma palavra como essa não veio os tornar firmes e inabaláveis na caminhada do Senhor, E Ezequiel, agora, por sua vez, precisou reforçar a exortação e o aviso de que Jeremias, de que o povo do Senhor iria passar por um período doloroso e sombrio, um período difícil e vexatório. Então, diante de tamanha desolação e incerteza, o povo do Senhor se encontrava abatido e desanimado. E é nesse contexto, partindo do maior para o menor, como nós já vimos essas sucessivas tentativas de invasões do rei Nabucodonosor sobre o povo do Senhor, é que nós lemos as palavras do profeta Ezequiel aqui no capítulo 37. Mas aí, uma questão que surge ao nos aproximarmos de um texto como esse é o porquê eles se encontravam nessa situação. Ao ponto de, no verso 11, eles falarem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A resposta ela pode aparentar ser óbvia no início. É claro que foi desobediência, idolatria que os conduziu a essa situação. Mas quando nós nos aproximamos não mais do livro do profeta Ezequiel, mas agora no livro de Deuteronômio, percebemos que o Senhor, por meio da boca de Moisés, já havia predito isso que eles estão vivendo nesse momento. E também a própria profecia que o Senhor dá ao profeta Ezequiel. O Senhor vai dizer: o Senhor te fará cair diante dos seus inimigos, a Babilônia. O teu cadáver servirá de pachos a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Perceba o que está diante de nós, meus irmãos, nessa manhã. Perceba o que essa visão ela representa para o povo do Senhor. Porque para aqueles irmãos, que se encontravam naquela situação, eles sabiam o significado daquela visão, o significado de um grande vale de ossos secos. Para o judeu da Antiga Aliança, em sua morte, não ter o corpo lavado em seu sepultamento, envolvido em faixas, era considerado como motivo de muita humilhação e desprezo. É por isso que, se você trouxer a sua imagem, as palavras do Evangelho, a urgência que José de Arimateia tem em sepultar a Cristo e não ser sepultado à semelhança daqueles dois ladrões. Porque naquele contexto, aqueles que eram mortos de cruz ou eram jogados no deserto para serem comidos e devorados pelas aves dos céus e pelos animais da terra, ou serem queimados. Mas aí José de Arimateia insiste aos oficiais para tirar e remover o corpo de Cristo, para dar a ele
um sepultamento digno, onde ele seria envolvido em faixas. Mas aí agora, em Ezequiel capítulo 37, o Senhor diz que vocês não terão uma morte digna. A sua idolatria, o seu pecado, o desprezo ao pacto, iria levar vocês a se assemelhar a um grande vale de ossos secos, trazendo à memória aquilo que Moisés havia dito, que não haveria nenhum animal, não haveria ninguém que iria apartar as aves e nem os animais da terra, justamente para mostrar que o pecado e a idolatria e a quebra do pacto os levariam àquele estado de vexame, vergonha e morte. Mas percebam, meus irmãos, mais do que aspectos contextuais, mais do que aspectos históricos e exegéticos, permita-me aplicar essa verdade ao meu coração e ao coração dos irmãos. Veja se não é isso que o pecado ele faz quando ele vem ao nosso encontro e procura fincar as suas raízes em nossos corações. Ele nos faz acreditar que nós seremos como deuses. Ora, se não foi isso que Satanás ele fez com Eva, ao dizer que caso ela comesse daquele fruto, ela se tornaria a semelhança de Deus. Mas aí o pecado ele vem ao nosso encontro, ele prega que seremos como deuses, até que percebemos que nós não conseguimos nem estar na presença do Senhor. Como isso, por vezes, nos leva a afirmar o que está posto aqui no verso 11. Estamos de todo arrasados, não há esperança para mim. Porque eu que afirmo ser do povo do Senhor, agora me encontro sem esperança, nem tenho coragem de me aproximar diante do Senhor. Como isso nos desanima, meus irmãos. Mas não pare por aqui. Experimente começar em Cristo, permanecer em Cristo e terminar em Cristo. Ainda que, por vezes, a caminhada cristã ela venha a se assemelhar a um constante andar cambaleado e joelhos ralados. Lembre-se daquilo que constantemente nós cantamos ao Senhor. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com júbilo ceifarão. Porque embora a nossa condição natural tenha sido como de homens e mulheres mortos em Cristo agora, nós podemos ser vivificados pelo próprio Senhor. E veja se não é justamente isso que o texto em questão nos mostra. Eles foram separados de sua terra natal, eles foram separados do local de adoração, e eles foram separados da própria cidade, do próprio local onde o Senhor havia prometido a eles. E onde o Senhor iria se encontrar com o seu povo para anunciar as suas bênçãos e derramar sobre a sua igreja a sua bondade, a sua destra. E é por essa razão que eles se encontravam abatidos e desanimados. Mas aí, a grande virada de chave do texto é quando nós nos aproximamos do verso 12 e o próprio Senhor diz: profetiza, Ezequiel, profetiza a esses ossos, assim diz o Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de vocês, a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e após eu colocar o meu espírito em vocês, embora vocês tenham carne, tendões e pele, aí vocês irão viver, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Disse isso e o fiz. Ou seja, o povo do Senhor seria trazido de volta para a sua terra, e isso serviria para eles como uma evidência de que o Deus da aliança, de que o Deus do pacto era fiel às suas promessas e à sua própria aliança. Quando você observa essa visão, essa profecia, fica muito claro, meus irmãos, que o exílio que o povo do Senhor estava enfrentando e passando era um símbolo, uma representação de morte. Mas o sair do exílio, o retornar para a terra natal, para Israel, o próprio Deus vai dizer no verso 12 a 14 que isso representaria e seria um símbolo de vida. Ou seja, o exílio representava a morte e o voltar para a terra representava vida. No entanto, quando damos 2 passos para trás, nós percebemos que essa mesma verdade
este mesmo princípio é ecoado de forma muito clara nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, um texto muito conhecido por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que essa era a nossa condição natural, como homens e mulheres que viviam em um grande vale de ossos secos. Mas a esperança e a graça do Senhor em vir ao nosso encontro representaria a vida. Paulo também nos lembra que, embora nós estivéssemos mortos, embora essa fosse a nossa condição natural, por causa da grande misericórdia, por causa da grande benevolência do Senhor e por causa do seu grande amor, Ele iria nos ressuscitar, mais uma vez, saindo da morte para a vida, da morte para a vida. Mas vejam que essa verdade, esse princípio, ele não para por aqui. Percebam que a grande libertação que o povo do Senhor experimentou, e nós acabamos também de ler nesta manhã, que foi o Êxodo, representa esse mesmo princípio de morte para a vida. No Egito, o povo do Senhor, eles eram como escravos e viviam em uma terra pagã, encharcada de idolatria, e o texto nos diz, se você olhar e ler com atenção, que eles saíram com base no braço forte do Senhor, enxeridos, os tirando daquela condição. E o contexto e o momento em que eles saem do exílio no Egito, de escravidão, uma terra encharcada de idolatria, é justamente no momento daquilo que é chamado de Páscoa. Perceba que o Senhor não escolhe o momento de forma aleatória para que o seu povo pudesse sair daquela condição de escravidão e morte. Mas Ele escolhe agora o momento da Páscoa, para o seu povo então sair. Onde o sangue de um animal, do cordeiro, era pintado nos umbrais da porta de cada família, para que quando o anjo da morte passasse e se aproximasse e visse o sangue, aquelas pessoas pudessem serem poupadas e saíssem daquela terra que representava morte. Mas aí agora, voltando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aplicando essa mesma verdade aos Coríntios, diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e assim o êxodo da antiga aliança, o êxodo do Antigo Testamento, era uma representação, uma imagem da ressuscitação, da ressurreição que o povo do Senhor experimentaria em Cristo. E agora, a promessa de que o povo do Senhor, em Ezequiel capítulo 37, sairia do exílio babilônico e voltaria para a sua terra natal, para Israel, era uma representação de um segundo êxodo, de uma segunda redenção que Deus iria providenciar para a sua igreja. Ele providenciou lá em Êxodo, naquilo que é chamado de Páscoa, e agora, ao colocar o seu Espírito no seu povo, eles sairiam daquela condição de morte e voltariam para a sua terra, onde lá eles iriam reconstruir o templo e assim cultuar o Senhor. É por isso que, se os irmãos olharem, aí eu peço, por favor, que os irmãos possam olhar para aquilo que o verso 24 diz, no mesmo capítulo de Ezequiel, capítulo 37. Veja, Ezequiel capítulo 37, verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Perceba o que está diante de nós aqui, meus irmãos. Davi já não estava mais em cena. E por que o próprio Senhor, ao falar com Ezequiel, ele diz que Davi estará no meio do seu povo, ele irá reinar sobre o meu povo e irá conduzir o meu povo a obedecer os meus estatutos e os meus juízos. Isso aqui, meus irmãos, é nada mais nada menos do que uma referência direta àquele que é chamado de filho de Davi. E aí a igreja agora, na nova aliança, por vezes se assemelhando a um mendigo nu, sujo, como Bartimeu, olha para Cristo e diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim, reina em meu coração, reina no meio do teu povo, para que eu possa agora obedecer aos teus estatutos e aos teus mandamentos. E assim, meus irmãos,
Essa imagem do Antigo Testamento de escravidão, de morte, e ao mesmo tempo também de renovação e ressurreição espiritual, como alguém que sai da morte para a vida, prenunciam e nos anunciam a salvação que agora eu e você desfrutamos em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que teve o seu sangue derramado para passar nos umbrais da porta e assim sermos poupados e salvos pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. No entanto, como que Deus ele promove esse ato de ressurreição? Como é que o Senhor ele promove esse ato de renovação e salvação? Por meio e exclusivamente por meio do meio que ele dá a Ezequiel, que no caso, e nós veremos isso, é a própria profecia, é a própria pregação. Veja o que o texto nos diz, agora no verso 4. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 7, mais uma vez, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Verso 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Verso 12, então profetizei e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Observem a ênfase que o texto dá ao ato do profeta Ezequiel em profetizar. Ao ato que a ênfase que o texto dá ao ato do profeta pregar, profetizar a vontade do Senhor para aqueles ossos em direção àquele vale de ossos secos. Essa ênfase aqui, ela não é dada de forma aleatória, mas ela mostra a glória do Senhor em salvar o seu povo por meio daquilo que ele ordena. E o interessante, meus irmãos, é que quando nós olhamos para os Salmos, nós percebemos, e Davi ele fala isso de forma muito clara, que a glória do Senhor, o fato de que há um Deus, pode ser enxergado na criação. Mas a glória desse Deus, que também é criador, é mais evidenciado ainda na salvação dos homens por meio daquilo que ele ordena, por meio da pregação. Por meio da pregação. Ou seja, o ápice da bondade, da justiça, do poder e da glória do Senhor é visto na salvação dos homens por meio da pregação da palavra, por meio da pregação da palavra. Somente o Evangelho, quando pregado, tem o poder de transformar alguém que se encontrava morto em seus delitos, em pecados, em alguém que agora tem vida, em alguém que estava separado de Deus, em alguém que está agora unido eternamente a Cristo, em alguém que era inimigo do Senhor, em alguém que agora é seu servo, em alguém que era um filho bastardo, em alguém que agora se assenta à mesa do Senhor e come do seu pão, e come do seu vinho, e bebe do seu vinho. E bebe do seu vinho. Veja que essa é uma verdade que o próprio Cristo ele vai dizer nos evangelhos. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. São espírito e vida. Ou seja, as palavras que procedem da boca do Senhor podem verdadeiramente conceder vida ao homem, porque Ele é a própria vida. O texto nos diz indiretamente que aqueles homens eram como ossos secos e que somente após a pregação do profeta Ezequiel, aqueles ossos se ajuntavam e ganhavam tendões e carnes e ganhavam, por assim dizer, uma certa forma. Mas ainda assim, o texto também vai dizer que não havia neles vida, não havia neles espírito. E perceba a verdade que o Senhor nos mostra nessa manhã, meus irmãos. Porque após mesmo o profeta Ezequiel tendo feito aquilo que o Senhor ordenou, aqueles ossos não reviveram. Eles ganharam tendões, ganharam carnes e ganharam peles. Mas o texto também de forma enfática, e isso não é, mais uma vez, por acaso, diz que eles não estavam vivos. Só é dito que eles iriam viver lá no finalzinho do texto, lá no verso 12 ao verso 14. Porque uma verdade, ela está sendo estabelecida aqui. Porque não basta apenas fazer aquilo que o Senhor ordena.
é necessário acompanhar do Espírito Santo, para que os meios que não têm propósito em si possam se tornar úteis pelo uso do Espírito do Senhor. É por isso que, embora nós venhamos a cantar os salmos como ordenância do Senhor, embora venhamos a usar o vinho na ceia como ordenância do Senhor, embora externamente venhamos a fazer aquilo que o Senhor ordena, se não for o Espírito Santo acompanhando os meios dados pelo próprio Senhor, não haverá benefício algum para a nossa alma. E é por isso, meus irmãos, que corre um grande risco nos deixar sermos enganados por esses meios externos. E aí, diante do juízo, no dia do juízo do Senhor, nós iremos dizer: Senhor, eu defendi a teologia reformada, eu fiz aquilo que o Senhor ordenou, mas Ele dirá: apartai de mim, porque eu não o conheço. Você fez aquilo que eu ordenei, mas o seu coração, a sua mente e a sua alma desprezavam a Cristo. É por isso, meus irmãos, que embora o Senhor venha a nos chamar a uma vida de obediência e santificação, se Cristo não for o fundamento da tua obediência, de nada valerá. Percebe? Nós não somos conduzidos para a lei, para obedecer meramente a própria lei do Senhor, que representa o ser do Senhor, que é bom, justo, perfeito, santo. Mas nós somos conduzidos a Cristo, para, sendo conduzidos a Cristo, nos voltarmos para a sua lei, nos voltarmos para aquilo que Ele ordena, para assim sermos salvos, para assim sermos abençoados, para assim sermos animados e alimentados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, a importância de fazermos aquilo que Ele ordena, porque é mandamento do Senhor, mas também de confiarmos no Espírito do Senhor, e nesse processo temos um coração quebrantado e humilde diante do Senhor, dizendo aquilo que o verso 24 nós lemos nessa manhã: Senhor, reina em mim, reina em meu coração, faz com que eu possa obedecer aos teus estatutos e aos teus mandamentos. O verso 9 também irá nos dizer: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me fora ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Um exército sobremodo numeroso. Deus havia ordenado a Ezequiel que ele profetizasse ao Espírito, rogando-lhes que viesse e soprasse, ou seja, o Espírito soprasse sobre aqueles ossos, para que aqueles ossos pudessem agora ter vida e se colocarem em pé. A palavra hebraica que o texto nos mostra aqui, onde o Senhor vai dizer: Ezequiel profetiza ao Espírito, a expressão em hebraico que ele usa é uma expressão chamada ruah, que pode indicar vento, fôlego, Espírito ou o Espírito Santo. O nosso próprio Espírito ou o Espírito Santo, vento, fôlego ou Espírito. E essa mesma linguagem do Espírito indo ao encontro de um ser que está morto para vivificá-lo, é a mesma linguagem que Cristo, ele faz uso dessa linguagem no Evangelho, em sua conversa com Nicodemos. Ele vai dizer, como o vento que sopra, e somente esse vento que sopra pode trazer nascimento ao homem. Mas veja, o próprio Deus aqui, é Ele que sopra o seu ruar, o seu fôlego sobre aqueles homens, e eles passam a ter vida. E essa mesma linguagem do soprar do Espírito trazendo vida a alguém que está morto, é também a mesma linguagem, não apenas em Cristo, mas em Gênesis, quando o próprio Deus vai dizer que Ele soprou o seu ruar, o seu fôlego, o seu Espírito em Adão, e ele passou a ser alma vivente. Perceba o paralelo, meus irmãos, que aqui está sendo estabelecido em Ezequiel capítulo 37, diante de todas essas verdades. O velho Adão, aquele que também teve o fôlego de Deus soprado sobre ele e o tornou
um homem vivente, uma alma vivente, foi aquele que também transgrediu a lei do Senhor. E agora todos nós nascemos sobre as consequências de um pacto quebrado, da lei que foi quebrada pelo Adão. Mas agora, o texto também irá nos dizer, por meio da boca do apóstolo Paulo, que Cristo, ele é o segundo Adão, que também teve o fôlego do Senhor soprado sobre ele quando ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus. E agora, uma vez que nós confessamos e cremos em seu santo nome, não está mais sobre nós as consequências de um pacto quebrado, daquele Adão que também teve o fôlego do Senhor soprado sobre ele, mas está agora as consequências de um pacto obedecido pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo. Não está mais sobre nós, sobre mim, sobre você, as consequências de um manto de imundícia, mas agora as consequências de um manto que é puro. Não está mais sobre nós, meus irmãos, a injustiça de Adão, mas a perfeita e justa obediência de Cristo sobre nós. Sobre nós. E aí, nesse processo todo, onde fica o velho Adão? Ora, porque embora venhamos a confessar a Cristo, ainda assim por vezes quebramos a lei do Senhor. Isso é as consequências ainda da nossa natureza herdada de Adão. E é por isso que na teologia nós costumamos dizer que nós já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da plenitude de estarmos em Cristo nos novos céus e na nova terra. E a questão que surge mais uma vez, onde está esse velho Adão? Esse Adão, ele para e ali ele fica, nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas. Esse viver que eu tenho hoje na carne, embora tenha a natureza de Adão, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. E assim mesmo se entregou. A pregação, meus irmãos, como nós estamos vendo e já caminhando para o fim, é o meio pelo qual Deus ele salva os homens do túmulo de suas sepulturas, de um grande vale de ossos secos, para uma vida de renovação, ressuscitação e salvação. Não temporariamente, por meio de uma compressão externa torácica, por meio de uma massagem cardíaca, mas eternamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Um puritano chamado William Greenhill, um dos membros da Assembleia de Westminster, que tornou-se bastante conhecido por ter escrito 2 obras, uma delas uma exposição ao livro de Eclesiastes, e a outra que foi destinada à rainha da Inglaterra, que foi a exposição do livro de Ezequiel. Ele irá dizer, comentando o capítulo 37 de Ezequiel, William Greenhill, ele vai observar que embora Deus pudesse ressuscitar diretamente o seu povo de seus túmulos de morte no exílio, o exílio babilônico, ele não o faz, mas ele utiliza meios, e nesse caso, a pregação, a profecia de Ezequiel. Greenhill, ele ainda observa e enfatiza que se estivermos totalmente comprometidos com Cristo e os seus meios, após os usos dos meios, estaremos ainda totalmente comprometidos com o Senhor, trazendo aquele princípio de que obedecemos ao Senhor, mas esperamos e aguardamos dele os frutos que somente o próprio Deus pode dar, por meio dos frutos do Espírito Santo. Por meio dos frutos do Espírito Santo. Os puritanos, eles acreditavam e enfatizavam que a obra do ministro era estabelecer a palavra do Senhor e o pregar, ou seja, o profetizar ao Senhor, era o ato de obediência a Deus. Era o ato de obediência a Deus. E Ezequiel seguiu esse princípio. As pessoas foram mudadas, as pessoas tiveram os seus ossos vivificados através da pregação do Senhor. Através da pregação do Senhor. Interessante entendermos isso, meus irmãos, porque quando nós nos aproximamos da pergunta de número 88 do breve catecismo, que também nós fazemos a leitura, especialmente no culto à noite, onde irá nos questionar e perguntar de que maneira Deus comunica as bênçãos da redenção, o catecismo irá responder: os meios externos e ordinários pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da redenção
são as suas ordenanças, especialmente a pregação da palavra, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Como Deus, meus irmãos, Ele comunica os benefícios da obra de Cristo em nosso favor, através da pregação da palavra do Senhor. Através da pregação da palavra do Senhor. Perceba a grande verdade, meus irmãos, que nessa manhã nos foi exposta por meio do profeta Ezequiel. Note que a condição natural do homem não é outra senão morte. E embora venhamos a ser tentados a fazer uso de elementos que venham a persuadir a mente, as emoções dos homens, para dar a eles uma falsa sensação de que eles estão vivos, o Senhor, por meio de sua palavra nessa manhã, nos diz que eles ainda estão mortos, porque a única forma deles serem salvos não é por meio de uma pantomima, por meio de um teatro, por meio de uma música, mas é única e exclusivamente por meio da pregação do Evangelho, pregando Cristo e esse crucificado, e esse crucificado. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, grande privilégio também é o que nós desfrutamos, povo da nova aliança, povo do Novo Testamento, é o de dominicalmente sermos convocados pelo próprio Deus e Ele, por meio da pregação do Evangelho, comunicar vida às nossas almas, ao nosso coração, nos lembrando de Cristo e de suas promessas. Note, o desânimo na caminhada cristã é inevitável, mas o permanecer no desânimo é uma consequência de desprezar a pregação do Evangelho. Por isso, grande consolo para a alma, meus irmãos, é amarmos o culto ao Senhor, é amarmos a igreja do Senhor, é amarmos obedecer aquilo que Deus ordena. Embora aquilo que o Senhor ordena venha a quebrar paradigmas e tradições passadas de gerações a gerações, se é isso que o Senhor ordena, a minha alma, a semelhança de João, deita no peito de Cristo e descansa como sendo algo bom para mim, como sendo algo bom para a minha alma. Porque Cristo, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele não é apenas o meu Redentor, e Ele também não é apenas aquele legislador e Senhor sobre o meu povo, sobre o seu povo, mas Ele também é como um pai que pacientemente instrui ao seu filho. Ele é como um marido que se sacrifica pela sua noiva. E isso, meus irmãos, nos faz repousar nos meios que o Senhor Ele estabelece, como também nos faz romper em glória e dizer: Senhor, eu estava morto e agora o Senhor me salvou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e acima e antes de qualquer bênção, Ele venha nos conduzir a Cristo para sermos verdadeiramente abençoados e verdadeiramente salvos no Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Tu és bom, ó Pai, porque